Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão em HB, PH aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre República Velha 1, né? Onde a gente vai falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho para vocês, como eu sempre digo, isso aqui é um resumo, né? Sobre esclarecer um pouquinho como é que foi a nossa primeira república, né? Os nossos primeiros anos da nossa República Brasileira, né? Depois do golpe militar, né? O golpe do Império Brasileiro, né? Onde Dom Pedro II acabou caindo, né, de ser o rei do Brasil, do rei do Império Brasileiro, e isso acabou exilando ele, foi para Portugal e tudo mais. E assim, gente, como eu disse, né, a gente vai esclarecer um pouquinho, né, como foi os nossos primeiros anos da nossa República Brasileira, falar sobre Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, né, os nossos primeiros presidentes e tudo mais. Mas isso aí, galera. Como sempre, esse projeto foi uma ideologia do nosso Grêmio Estudantil, né, da GWA, com a com todos temos voz. E o nosso professor aqui, né, o nosso professor aqui é o Alan John, que vai esclarecer tudo para a gente hoje nessa aula. Então, agora eu vou passar as palavras para ele e fiquem com a aula. Valeu. Beleza, então, seja bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de história. Mais uma vez a gente vai conhecer um pouco sobre a realidade do Brasil, agora já falando um pouco mais sobre o século XX, um século de muitas inovações e também um século marcado pela corrupção e pelas fraudes eleitorais. Estou falando de República Velha 1, que é o conteúdo da aula de hoje. Lembrando que, mais uma vez, certo? A Escola Valdemar Alcântara está de parabéns a ofertar esse minicurso para os estudantes que vão participar dessa tão importante Olimpíada a nível nacional, 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a aula de hoje. Como vocês podem perceber aí, no nome do nosso Grêmio Estudantil, todos temos voz, presença do Pedro Henrique representando o Grêmio e eu que vos falo, professor Alan John. Então vamos lá. Pessoal, o que seria essa República Velha? Para quem não lembra e por que se pergunta, República Velha, por que velha? Bom, o termo república significa coisa pública, e após a instauração do regime republicano no país em 1889, nos primeiros anos tivemos governos militares. Porém, em 1894, após uma negociação entre Floriano Peixoto e também os cafeicultores paulistas, ocorre essa transição de um governo militar para um governo civil. E é justamente o estado de São Paulo e Minas Gerais os dois principais centros do poder, devido tanto ao seu poder econômico como também à sua questão populacional. Então vamos entender um pouco melhor sobre esse período. Como já foi falado, né, tivemos a proclamação da República e nos anos iniciais o governo militar, até 1894, e posteriormente a ascensão de um governo civil com os cafeicultores. Devemos também lembrar da Primeira Guerra Mundial, que foi um evento que ocorreu nesse período da República Velha e que também trouxe fortes impactos políticos para o país. Professor, o que seria importante destacar nesse primeiro momento? Bom, o primeiro tópico, pessoal, é política. Entre 1894 a 1930, ocorreu o que muitos chamam de política do café com leite. Esse termo, até hoje, ele já vem sofrendo bastantes críticas, porque houve momentos de ruptura. Mas, em boa parte desse período, de 1894 até 1930, o poder estava basicamente centralizado nas mãos de cafeicultores paulistas e de produtores de leite, no caso em Minas Gerais. Lembrando que não era pelo que eles produziam, mas eram basicamente pelo poder aquisitivo e pelo prestígio político que esses dois grupos políticos tinham no país. Professor, era só São Paulo e Minas Gerais que tinham também esse poder político? Tinham também Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, outros estados, porém não tinham tanta importância ou tanta relevância a nível nacional. Então, como vocês podem perceber, né, a data aí, 1898 a 1930, seria 1894 a 1930, temos a bandeira de Minas Gerais, a bandeira de São Paulo, e como vocês podem perceber, essa proximidade era combinada, eles eram muito próximos. Existia uma perpetuação de poder entre os dois. 5 anos São Paulo, 5 anos Minas Gerais, e isso ao longo de todo esse período. Então, mais de 30 anos no poder, governando dessa maneira.
Mas, professor, o que foi que eles fizeram para que eles conseguissem realmente ter uma boa votação, conseguir se eleger e conseguir manter esse sistema político? A gente tem que ir lá na base, lá no município, lá no interior do município, onde vai surgir a figura do coronel. Para quem está com a gente há muitos dias, percebeu lá na aula de revoltas regenciais, o período regencial, que Diogo Feijó tinha criado a patente de coronel para evitar as revoltas nativistas e tinha entregado essa patente aos grandes proprietários rurais. Agora, os proprietários rurais, além de ter dinheiro, poder econômico, vão também ter a questão política e militar. Então, quem é esse coronel? Esse coronel é o mesmo lá do período regencial. É o cara que tem a patente coronel, tem muita terra, tem muito poder econômico e, naturalmente, também vai ter poder político. Então, o coronel, ele tem grandes terras. E nessas terras dele, ele vai controlar os votos dos seus moradores a partir de uma pressão, que é o chamado voto de cabresto, voto obrigado, tu voto que eu quiser. Essas fazendas deles eram chamadas de currais eleitorais, porque, afinal de contas, toda eleição que era dada naquele local, o candidato vencedor sempre era do coronel. Então, o coronel é a figura mais na base, está na base da pirâmide desse sistema. Ele alimenta os seus vereadores, o seu prefeito e também, consequentemente, governadores, deputados e também presidente da República. A nível de Estado, temos a chamada política dos governadores, que vai também datar desse período. Nessa política, o governo federal apoiava os governos estaduais sem restrição, ou seja, eles faziam uso de coronéis e elegiam bancadas para o governo federal. Como assim, professor? O coronel nos municípios, eles acabavam negociando apoios com os governadores, em troca do quê? De verbas para os municípios. Então, o coronel conversava com o prefeito fazia reunião com o governador falava, olha, vote em mim que eu vou fazer uma estrada, vote em mim que eu vou passar uma estrada na frente da sua fazenda. E quando o governador conseguia controlar o prefeito e o coronel, tinha também voto para quem? Para o presidente. Então, isso era um sistema político vigente naquele período e que alimentou essa relação denominada política do café com leite. Então, como vocês podem perceber, na base temos aí o curral eleitoral do coronel, dos municípios, mas em cima a política dos governadores, com os governadores fazendo essa ponte entre presidente e coronel, e a nível federal, o café com leite. Mais detalhes aí. Então, as oligarquias controlavam o poder da população, o voto da população. E, consequentemente, os municípios recebiam verbas. Lembrando, professor, nessa época, chegava muitas vezes ao candidato coronel perder, muitas vezes. Porém, o órgão que fazia a segurança, como também fazia a contagem dos votos, normalmente eles faziam muitos casos de corrupção, muitas maracutaias para tentar sempre beneficiar o coronel. Normalmente esse órgão, dentro dos municípios, era chamado Comissão Verificadora de Poderes, a nível estadual também. E ela sempre tentava dar um jeito de colocar o candidato do coronel à frente. Então, quando eu falei em política, falei que café com leite governava o Brasil. Então, professor, quais são as atividades principais do país? O café com leite. O café principal, porque foi o maior gerador de riquezas. Onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nas regiões serranas, principalmente no Vale do Paraíba, clima ameno, terra úmida, bons riachos, pouco contato com o sol e, consequentemente, uma alta produção. São Paulo, então, se destaca como um dos maiores produtores de café daquele período. Professor, e o que foi o convênio de Taubaté? Sempre ocorria algumas crises. Muita gente plantando café e, consequentemente, a cada ano aumentava a lavoura, muito produto no mercado. Isso vai fazer com que, professor? Que ocorra uma redução da procura e o aumento do estoque.
muitas vezes o governo, para evitar uma crise do setor cafeeiro, comprava esse estoque para tentar evitar que o café perdesse valor no mercado nacional e também no mercado de exportação. O que é que você pode ver aí, Pedro Henrique, nessa charge aí? Qual a leitura que você faz dela? Bom, podemos ver que são três apoiadores, não me lembro, acho que são três deputados que fizeram a união, né, fazendo com que o café não entrasse como podemos dizer, numa setinha vermelha do mercado. Outro produto também de boa relevância é a borracha. Pedro Henrique, você saberia o que seria essa borracha, de onde é que ela era retirada, qual a importância dela? Bom, gente, o ciclo da borracha, ela foi um ciclo muito importante, que pelo que eu me lembro, ela foi muito procurada na Amazônia, né? E que teve uma comercialização muito grande, e uma procura também muito grande, né? Que ocorreu, como diz aí no texto, na região central da Floresta Amazônica, nos anos de 1879 a 1912, né? E que correspondeu a uma grande quantidade de verba para o país, né? Porque como eu disse antes, que foi uma procura muito brusca, uma procura muito pesada pela borracha. Então podemos dizer que ela foi um ouro assim para o país durante esses anos. Beleza. Só lembrando também, pessoal, que no período das guerras, no entre guerras, o consumo de borracha era muito grande pelos países europeus, que necessitava de produzir pneus, né, e equipamentos para os seus meios de transporte. Então, o Brasil foi um dos maiores produtores, inclusive a região de Manaus é prova disso, né? Prova disso também a anexação do território do Acre ao Brasil, no chamado Tratado de Petrópolis, já que os brasileiros adentraram no território que era da Bolívia para extrair seringa e para evitar que ocorresse conflitos e guerra, foi basicamente comprado o território do Acre. Então, como vocês podem perceber aí na parte mais clara, temos as maiores pautas de exportação do período, 65% o café, seguido do açúcar, da borracha e de outros produtos. Então, como já foi falado, o Tratado de Petrópolis seria a anexação do território do Acre ao Brasil, como vocês podem perceber aí. Mas por que, professor, não teve guerra? Não. Foi negociado junto da Bolívia, e para tentar evitar qualquer tipo de perda econômica para a Bolívia, foi criado também uma ferrovia ligando a Bolívia até o litoral norte do país. Eles fizeram uma troca, né? Pelo que eu li uma vez, era você ficar com a maior parte do território, né, o interior, né, e a parte mais encostada, né, na fronteira do Brasil, e você, como vocês podem ver, numa parte ali bem laranjinha ali, é o território da Bolívia, né, que foi feita uma troca. Então, pessoal, também o que é que nesse período acontece? Como tinha falado antes, a questão cafeeira, né, trouxe muitos imigrantes para o país. Porém, quando eles vieram para o país, eles perceberam que a produção, o estilo de produção de trabalho no Brasil era com uma condição degradante, semelhante a uma escravidão. E muitos desses imigrantes acabaram fugindo das fazendas, endividados, e migraram para cidades, onde montaram pequenas tabernas, bares, restaurantes, sapatarias, lojas e também padarias. E, consequentemente, a partir dessa migração desses imigrantes para regiões urbanas, principalmente em São Paulo, vai ocorrer também o surgimento do processo de industrialização no país. Então, alguns setores foram muito beneficiados pela chegada desses imigrantes, como o setor têxtil. Então, vejam aí o mapa da República Velha, parte 1, lembrando que temos também a parte 2, já explicaremos um pouco sobre o que foi essa parte 2 e as consequências para o nosso país. Então, em breve voltaremos com vocês, passando aqui a bola para o Pedro Henrique, suas palavras finais, Pedro Henrique. Bom, pessoal, quero agradecer você ter visto esse vídeo, né? Como sempre, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, né? E vamos estudar, né? Que, como eu sempre digo, isso aqui é apenas um resumo, né? Do que realmente a UNHB está nos esperando, né? Então, se eu não me engano, seis fases da UNHB de muito aprendizado, beleza? Então, é isso aí, galera, e até a próxima aula de República Velha, parte 2. Beleza, moçada? Então, foi um prazer enorme ficar com vocês e não esqueçam de
dar o nosso like aí no nosso vídeo e também seguir para os próximos capítulos dessa tão importante história. Não havendo mais, pessoal, até breve. Tchau, tchau. Valeu.